Amém? Você pode mais uma vez aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Está aqui o título da nossa mensagem. Eu vou pregar agora. Estou esquecendo alguma coisa? Depois a gente vai falar sobre o retiro, né? Tem que falar sobre retiro. Depois eu falo, depois eu comento com vocês. E hoje a gente preciso dividir uma mensagem muito importante com você, irmão. Amém? Escute isso, olha aqui para mim. Quem aqui hoje fez uma oração antes de vir para cá? Não precisa levantar a mão, não se manifesta, cara de paisagem, né? Eu quero só que você vá respondendo isso na sua mente. Responda para você, quem é que fez uma oração antes de vir para cá, pedindo a Deus uma resposta? Porque hoje eu tenho uma resposta, talvez não seja para todo mundo, mas para um determinado grupo de pessoas, enfim, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, irmãos, hoje Deus precisa te encorajar, ou nos encorajar, amém? E dentro desse encorajamento eu quero lançar no final um desafio, e aí olha para mim, ó, se é condicional, aí depende de você, se você topar o desafio, eu creio que tem coisas que vão mudar na sua vida esse ano ainda, mas você vai precisar entender a mensagem e depois o desafio não é um desafio difícil, ele é muito simples, acredito até que você vai amar o desafio. Eu vou fazer isso, eu vou me desafiar também, e depois eu vou contar para você, mas antes eu preciso ler um texto, e a nossa conversa hoje é sobre esse assunto. Façam de novo, mas de outra forma. Amém? O que significa, o que está embutido nesse título, o que isso quer dizer, irmãos? Eu vou pregar muito sobre não fazer coisas novas. E aí dentro do assunto, dentro do texto, decorrer da mensagem, você vai perceber que eu não estou falando de inventar, criar. Ah, pastor, sabe, não deu certo, eu vou fazer outra coisa. Não, você não vai fazer outra coisa. Você não vai mudar o que você está fazendo. O que você vai mudar é a forma que você está fazendo em nome de Jesus. Amém? Vamos para o texto? Vamos lá? Então, eu quero que você vá para o texto de João, capítulo 21, dos versos 1 ao versículo de número 6, ao verso 6. Eu quero ler esse texto. Irmãos, enquanto eu vou lendo o texto, eu quero que você tenha só o cuidado de que eu vou estar pontuando, talvez mais ou menos, vou tentar ser um pouco mais perceptível, mas eu vou pontuar algumas coisas dentro do texto que serão alvo da nossa visão de hoje, amém? Amém? Verso de número 1 ao verso de número 6, o texto está aqui também, aqui está na NVI, mas provavelmente, irmãos, eu não gravei, provavelmente a minha versão está na atualizada, tá? Pode ser. Depois eu vou ver aqui direitinho. Mas enfim, eu vou ler e a gente vai fazer uma oração depois, porque Deus tem muito para falar com você, com a gente. Amém? Verso de número 1, 21, 1, diz assim: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Verso 3, primeiro ponto importante. Simão Pedro disse aos outros, ponto, asterisco, vou pescar. Os outros responderam,
nós também vamos com você. E foram e entraram no barco, mas, naquela noite não pegaram nada. Versículo de número 4. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos, não reconheceram que era ele. Verso 5, Jesus lhes perguntou, eu entendo esse texto, irmão, essa frase, mas assim, eu acredito que Jesus gritou, porque ele está na praia e eles estão lá no barco pescando a noite toda, e agora já é de manhã. A gente vai também diferenciar isso. Então eu imagino Jesus gritando, né? Ele gritou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Verso 6, então Jesus disse, olha aí, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Amém? Você pode fechar os seus olhos por um instante? Pede a Deus para falar com você. Faz uma oração agora. Pai, nós estamos diante do Senhor e eu digo ao Senhor, muito obrigado, Deus. Desde já eu te agradeço por essa palavra, por essa luz, por essa resposta a muitas almas, Pai. Quer sejam aqui os presenciais, ou quer pela rede social, ou as redes sociais. Deus, eu creio que o Senhor atingirá, alcançará muita gente nessa noite, e que muitas pessoas serão impactadas e transformadas para a glória do Teu nome, pois eu creio nisso. Assim, Deus, eu peço ao Senhor, fala com a gente, poderosamente, em nome de Jesus, amém? Diga glória a Deus. Irmãos, deixa eu explicar esse texto, porque esse texto está num contexto que eu gostaria muito de dividir com você. Ele faz aqui, esse contexto, ele faz um pouquinho, ele está um pouquinho fora do contexto da mensagem, da pregação, mas é válido a gente discutir isso, porque o que está acontecendo no contexto do texto? Irmão, eles estão numa transição muito difícil, um momento muito difícil, porque eles estão vivendo aqueles 3 dias que para nós é maravilhoso, mas para eles foi terrível, ou foram terríveis. Nós estamos falando, irmãos, deles estarem vivendo sexta-feira da paixão, sábado de aleluia e domingo de ressurreição. Amém? E é muito interessante, irmão, porque é muito legal, por exemplo, nós pastores e de uma maneira geral a igreja, a gente dá muito foco e muito ênfase sexta-feira, né, a crucificação. Aí você vê gente para todo lado, eu não sei se está certo, eu não sei se está errado, enfim, irmão, eu prefiro ficar com o evangelho e seguir o nosso caminho. Mas você vai ver gente para tudo quanto é lado. Então na sexta-feira se dá o suco de uva simbolizando o sangue do cordeiro, e aí dá isso, aí faz aquela coisa da morte, da crucificação, do que Jesus passou. Irmão, e de fato, eu fico imaginando que não foi uma sexta-feira fácil. Eu fico imaginando, porque aqui está falando dos discípulos, eu gostaria muito que você se colocasse no lugar desses homens, e naquele momento, não era um dia fácil. Por quê? Porque aquele mestre que curou, libertou, expulsou demônio, ressuscitou mortos, irmão, fez tanta coisa, agora ele está pregado numa cruz, irmão, sabe, sem poder fazer nada, entre aspas, e morrendo. E eles terminam o final da sexta-feira com Jesus morto.
Então, muito a gente fala da sexta-feira, muito a gente trata disso, e eu não estou dizendo que seja errado, temos que tratar, esse dia é muito importante. Ou a gente trata do domingo. Irmãos, posso confessar uma coisa para você? Para mim, o dia mais difícil que esses caras enfrentaram foi o sábado. Vamos pensar juntos? Vamos nos colocar no lugar e eu quero que você imagine as suas lutas. Quem tem luta aí? Eu quero que você imagine as suas lutas. Olha aqui para mim, entenda isso agora. Irmão, eu acredito que numa luta que enfrentamos, numa batalha que enfrentamos, o mais difícil é o tempo do silêncio. É aquele tempo que você não ouve voz de ninguém, nem de Deus. É um tempo terrível, eu não sei se você já enfrentou esse tempo. Eu já enfrentei, irmão, e até assim, foi tão difícil esse silêncio ensurdecedor, que, irmão, Senhor, a minha oração era: Senhor, fala comigo, faz alguma coisa, manda um profeta, manda alguém. E tudo que eu esperava é que alguém batesse na porta de casa para dizer: ó, eis que o Senhor mandou te dizer. Irmão, seria alegria, mas às vezes enfrentamos um período de silêncio que, olha aqui, por mais difícil que seja, faz parte de todo o processo. Faz parte do processo de Deus para levar você exatamente onde Deus quer te levar. Você precisa desse tempo, sabe? Por quê? Porque é nesse tempo, irmãos, que a gente consegue silenciar outras vozes. Mas eu acredito, uma coisa minha, irmão, o dia mais difícil. Você tem ideia de amanhecer o sábado e Jesus não estar mais lá? De não ter voz, de não ter uma palavra. Eu acredito que no sábado, irmão, eles sentiram falta até dos puxão de orelha. Amém? Eu acredito que até ninguém vai... Eu acredito que no sábado, irmão, foi tão difícil, foi tão terrível, que até os puxões de orelhas fizeram falta. Mas ninguém vai puxar minha orelha, mas ninguém vai me dar uma bronca. Imagina Pedro, irmão, que toda hora Jesus dava um puxão de orelha no Pedro, né? Toda hora ele pegava o Pedro, irmão, toda hora pancada no Pedro. Mas eu acredito que nesse sábado o Pedro está lá, mas ninguém vai dar uma pancada, ninguém vai dar um puxão de orelha, e nada vai acontecer. Então eu acredito que para mim, irmão, o sábado foi muito difícil. Por quê? Porque este dia, domingo, o capítulo 21, nós estamos falando de domingo. Só que no domingo eles estão vivendo o sábado ainda, que é o período de silêncio. Amém? Amém, irmão? Vivendo esse tempo. Irmão, pensa comigo, eles estão nesse tempo. Jesus não está mais, perdemos a nossa referência. Eu estou falando de crente, irmão, estou falando de crente, olha aqui. Irmão, crente hoje, cristãos, vamos colocar cristãos melhor. Irmão, hoje nós cristãos estamos meio que órfãos de referências. Porque hoje, irmão, não me entenda mal, ora por mim, mas hoje igreja, irmão, a grande maioria virou sinônimo de dinheiro, riqueza, ostentação. Não se fala mais de cruz. Hoje as pessoas escolhem o evangelho que ela quer ouvir. Nós estamos, irmãos, estamos órfãos de referência. Quem que você ouve? Quem que a gente escuta, irmão? Porque tem um que vem...
ele quer arrancar até a sua alma. O negócio dele é arrancar de você, tirar do dinheiro, arrancar, limpar você. Hã? Então hoje, irmãos, temos um pouquinho disso, sabe, estamos à mercê disso, falta referência, estava faltando a referência desses caras está morto. Eles estão vivendo um sábado tenebroso que ninguém diz, ninguém fala. E agora? Para onde eu vou? O que eu faço? Que decisão tomar? E agora? Que palavra? E não tem palavra. Eles estão vivendo no domingo o sábado. Então olha que interessante, irmão. Pedro começa a pensar e diz assim: você quer saber, esse negócio está chato, está monótono, está esquisito, não estou legal, estou com crise de ansiedade, nossa pastor, está dando uma depressão, então, sabe, está nervoso, né? É daqui que tiraram, provavelmente, irmão, daqui que tiraram, está nervoso, vai pescar. Vou abrir entre parênteses, entre aspas. No meu caso, se eu fizer isso, eu vou ficar mais nervoso. Eu não tenho paciência. Eu achei que eu era um cara paciente, mas eu percebi que eu sou ansioso. Percebi, demorou, mas percebi. Eu não tenho paciência para, sabe, irmão, ir na beira do rio. Não, eu já começo a falar com o peixe, e aí, não vai morder? Eu sou tão ansioso, mas o negócio é tão difícil para mim, irmão, capaz de eu dar um 100zão para morder. Morde aí que eu dou 100. Faço um pix aqui. Mas morde rápido. Eu não tenho, irmão, né? Então tem gente que tem esse lema: pastor, está nervoso? Vai pescar. Comigo não dá certo, irmão. Comigo não funciona. Mas tem gente que tem essa ideia. Tá nervoso? Vai. Eu fico imaginando Pedro inventa isso. Pedro Cristo está chateado. Eu imagino a pressão que está sobre eles. E agora o que eu vou fazer? E agora que decisão tomar? Para onde a gente vai? Estamos sem referência. O que a gente faz? Então Pedro toma uma decisão. Olha a decisão. Ele vira para a turma, irmão, para os que estavam ali, diz assim: pessoal, tá chato, eu tô depressivo, o negócio tá ruim, tá esquisito. Eu vou pescar. E percebe, irmão, que ele está falando no singular. Ele está dizendo: eu vou pescar. E no verso 3, você percebe que os outros discípulos olham para ele e dizem assim: se você vai, eu também vou. A gente também vai. E aí todo mundo decide ir. Olha aqui para mim e agora escute isso. Irmão, não é porque você não tem muitos seguidores na rede social que isso significa que você não é um influenciador. Tem uns crentes, tem uns cristãos, precisa despertar. Você é influência para muita gente que você não sabe. Tem muita gente que olha para você e que, dependendo das suas decisões, pessoas vão acertar ou pessoas vão errar. Porque tem gente assim: pastor, mas eu vou na rede social, pastor, eu tenho 20 seguidores no Instagram, 100 seguidores no Instagram, e você acha que você não é influência, você acha que você não é influenciador, mas você é. E você quer ver que interessante, irmão? O que eu mais ouço dentro de igreja, e que é um erro que você está cometendo, irmão, muito crente vira e diz assim, já ouvi isso: não, pastor, eu vou fazer, se der errado, eu que vou pagar o pato, eu que vou pagar o preço, é eu que vou ter problema. Não é não, irmão. Tem muita gente que, se você errar, vai cair com você, vai errar com você. Porque pode não parecer, mas você é influência na vida. Não pode ser, mano, não pode até ser que não seja de milhões de pessoas, mas na vida de algumas pessoas você é influência. Você talvez não saiba, mas tem gente que olha para você e no coração diz assim: eu queria ser como ele, como ela. Você não sabe que tem gente que olha para você, porque a pessoa nunca disse isso para você, mas pessoas que no coração dizem assim:
Eu queria ser forte como ela, como ele. Puxa, eu queria ter a coragem dele. Caramba, olha para você, eu queria ter essa fé que ele tem. Eu queria ter esse amor em Deus que ele tem, que ela tem. Sabe, tem gente que olha, amor, você não sabe, porque as pessoas não te falam, porque o ego, às vezes, o ego do ser humano é maior do que isso. Mas as pessoas não conseguem dizer, por conta do ego, irmão, de virar e dizer para você, olha, eu só sou assim por sua causa. Mas escute o que eu estou te dizendo, guarde isso, saia daqui com isso. Tem gente que olha para você. Tem gente que segue os seus passos e você nem sabe. Amém? Tem uma questão. Agora, olha a questão. Tanto para o bem, como para o mal. Você precisa compreender isso, você precisa entender isso. E todos foram, todos vão, vamos. Nós vamos juntos, vamos embora, Pedro. E o Pedro foi, irmão. Pedro foi, a turma foi, eles entraram no barco. Olha que interessante. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Daqui a pouco eu prego. Amém? Daqui a pouco eu prego, não comecei ainda. Irmão, e eles estão no barco e de repente Jesus aparece na praia, gritando com eles, ou para eles, dizendo, olha, ô meninos, tudo bem? Paz do Senhor, como é que vocês estão? E eles não reconheceram Jesus. Por conta da tristeza, por conta da frustração, eles não reconheceram. Então Jesus vira e diz assim, olha, deixa eu perguntar, vocês têm o que comer aí? E aí um deles grita, vira assim, não tem nada porque nós não pegamos nada. Olha que interessante, irmão. Esse texto até muitas vezes é confundido com Lucas 5, mas não é outro texto. Lucas 5 é outro momento, é outra experiência, mas é muito parecido, porque em Lucas 5 eles também passam a noite toda pescando, mas não pegam nada. E aqui, irmão, é semelhante. E um deles gritou, olha, não temos nada, não pegamos nada, passamos a noite toda à toa aqui. E aí Jesus, mesmo sem ser reconhecido, vira para aquele povo, para aqueles homens, e diz assim, faz o seguinte, pega a rede, joga do lado direito. Eu estou apontando para o esquerdo porque eu estou do direito seu. Amém? Joga para o lado direito do barco. Irmão, e eles no barco, experientes, homens que viviam disso, de repente olha assim, é um doido que está gritando aí, enfim, não tem nada a perder mesmo, vamos vir. E eles pegam aquela rede, lançam do lado direito do barco, e acontece um milagre. Irmão, o texto é maravilhoso, porque mostra no final o que Deus pretende fazer na sua vida e na minha vida. Olha aqui para mim, você pode não acreditar, você pode achar que é papo de pastor, e aí o problema é seu, sai daqui, não crê, e as coisas continuam do jeito que está, e boa, você vai viver a sua vida, eu vou viver a minha, amém. Agora, quem crê, escute isso. Existe um tempo de milagres para chegar na sua vida. Mas milagre não acontece por acaso, irmão. Milagre não acontece só por oba-oba igreja. Amém, irmão. E aí o irmão sai, aleluia, amém, sai do culto. E amanhã vai segunda-feira, nada acontece e nada muda. Porque milagre precisa ter o padrão, milagre precisa ser entendido. Amém? Quem consegue compreender isso? Primeira coisa importante que eu preciso que você entenda, irmãos, e que eu preciso que você compreenda dentro do texto, segundo o nosso tema façam de novo, no sentido de tentar o que você já tentou. E não de criar algo novo, não de criar e bolar, não pastor, não deu certo aqui, não, porque Jesus nunca pediu para eles abandonarem o barco, Jesus não pediu para eles parar de pescar.
Primeira condição, primeira coisa importante, os discípulos estavam frustrados com a perda de Cristo. Escute o que eu quero dizer para você, quero dividir com você, irmão. Os discípulos já tinham tentado, eles já haviam passado a noite toda. Eles já estavam naquela batalha, eles já estavam naquela luta, e já tinham falhado, era uma noite toda de falhas, de erros, já estavam cansados daquilo. E é incrível como tem cristão, tem irmãos, pastor, mas eu tentei meu casamento, eu tentei minha família, pastor, eu tentei a vida financeira, eu tentei, sabe, a loja, eu tentei não sei o quê, pastor, não deu certo, eu acho, e aí tem uns crentes que caem umas conversas esquisitas, irmão, e eles dizem, pastor, eu acho que Deus quer outra coisa de mim, irmão, talvez não, talvez tudo que Ele esteja dizendo para você nessa noite tente de novo. Eu sei que talvez não deu certo, eu sei que talvez você falhou, eu sei que talvez você errou, pastor, eu errei, não deu certo, e agora você abre mão de tudo que você lutou para conquistar? Não, irmão, ele está dizendo assim, olha, não abra mão do que você conquistou, o que a gente precisa fazer de novo, faz de novo, mas a questão que vai mudar hoje mas de outra forma, porque não é o que você está fazendo que tem que ser mudado, o que tem que ser mudado é a maneira que você está fazendo. Eles estavam cansados, porque eles já haviam tentado. Escute isso. No verso de número capítulo 21, verso 3, Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. E os outros responderam, nós também vamos com você. E foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Foi uma noite frustrante. Irmão, eu estou falando de gente aqui cansado de relacionamento. Eu estou falando de gente aqui, irmão, cansados de amigos. Pastor, não quero mais ninguém na minha casa. Eu me frustrei tanto. Eu só tive amigos que se aproveitavam de mim. Irmão, olha aqui, é um fato. Sempre quando eu falo sobre isso, Deus sempre toca o meu coração sobre a parábola do joio e do trigo. Porque a parábola do joio e do trigo, irmão, mais ou menos, por cima, depois você lê lá. Fala de um homem que planta trigo, mas de noite o inimigo planta joio. E é interessante, irmãos, porque no outro dia, acorda, tem trigo e joio misturado, e os empregados, quem são os empregados? Está falando de Cristo, e aí ele está falando da gente, irmão, e aí eles viram assim, Senhor, o senhor plantou trigo, mas tem joio. Duas coisas importantes para você entender. Primeiro, irmão, às vezes nós vamos colher coisas que a gente não plantou. Vou dar um exemplo, posso dar um exemplo? Exemplo, você pode ficar desempregado, porque alguém na empresa, um dono ou sei lá, errou, e a empresa tem que fechar, você está colhendo algo que você não plantou. Amém? Há um tempo atrás, eu tenho conversado com um casal, na verdade mais a esposa, ela estava me contando, olha que terrível, irmão, o marido entrou nesses esquemas de aposta, não sei do que, eu não sei se é tigrinho, o que é, não sei, eu sei que o cara está devendo até as cuecas. Aí ela virou para mim e disse assim para mim, pastor, eu tive que fazer um empréstimo no meu nome para poder pagar as dívidas. Irmão, essa mulher está colhendo o que ela não plantou. E às vezes com relacionamento de amizade, acaba dando nisso. Puxa, pastor,
Eu já vi gente frustrada, decepcionada, falando isso comigo, pastor, puxa, eu tento ajudar todo mundo, eu tento ser amigo de todo mundo, puxa, pastor, não levo o problema para os outros, pastor, eu sou de boa, mas por quê? Porque olha aqui para mim, você precisa entender que na vida, nós muitas vezes vamos colher, coisas que nós não plantamos. Irmão, você precisa ficar ciente disso. Porque tem gente que vem frustrado dizer para mim, pastor, não vou vir mais na igreja, não quero mais saber, porque não fiz nada de errado. Por quê? Porque o Senhor da Seara está dizendo que muitas vezes nós vamos acabar colhendo coisas que nós não plantamos. E foi isso que na parábola eles disseram, Senhor, mas o Senhor plantou trigo, não joio. Por quê? Porque veio o inimigo. Você esquece que tem um demônio, irmão? Você esquece que tem um Satanás contra você, que vai plantar gente no seu caminho, irmão, que vai, tem gente que vai ser plantado de Deus, pode ter certeza, escute o que eu estou dizendo, tem gente de Deus que vai passar pela sua vida, mas não posso negar, o outro lado também é verdadeiro, tem gente do diabo, irmão, que vai passar na sua vida, vai cruzar o seu caminho. Então olha a ideia, a primeira ideia é essa, olha a ideia ainda na parábola, irmão, eles viram e dão uma sugestão, dizem para o Senhor da Seara, vamos fazer o seguinte, então vamos arrancar todo o joio, a palavra do Senhor da Seara, ele vira assim, não tira, não arranca o joio, por quê? Porque vocês correm um risco de, no momento de tirar o joio, sair também o trigo. Vamos entender isso? Vamos trazer para nós? Olha aqui, eu estou falando, irmão, de gente que está frustrada com a amizade, que chegou a essa decisão, pastor, não quero mais ninguém na minha casa, olha para mim, eu sei, é muito duro ter joio, trazer joio para a nossa vida, mas você precisa se preocupar em não perder os trigos. Gente que será bênção, gente que vai puxar sua orelha, gente que vai orar com você, gente que vai amar você por aquilo que você é, gente que vai estar com você, gente de Deus, é bem provável que você perca, se você começar a arrancar todo mundo da sua vida, ninguém presta, irmão, vou trazer para a nossa esfera, igreja, tem muita igreja que olha aqui para mim, te daria nomes, não faço isso por ética, tem muita igreja que não presta, corre. Mas tem muita igreja boa. Tem muito pastor pilantra, eu conheço. Mas tem muito homem de Deus, mulher de Deus. Então cuidado, para que na sua frustração, você não desperdice bênçãos de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Quem entende isso? Amém? Cuidado. Olha que interessante. Eles estavam frustrados. Eles estavam desanimados, cansados. Isso é um fato. Amém? Mas mesmo assim, nessa noite, Jesus me trouxe aqui, me fez voltar das minhas férias, que eu não ia voltar. Brincadeira. Para dizer para você, eu sei que você está frustrado, eu sei que você está cansado, eu sei que você já tentou, mas vamos tentar de novo, vamos fazer de novo. Você pode aplaudir Jesus por isso? Segundo ponto importante que eu quero dividir para você, Jesus deu uma palavra para eles. Irmão, escute o que eu vou te dizer agora. É muito importante você gravar isso no teu coração. Olha aqui, Jesus não trocou os discípulos porque eles falharam. Jesus não mudou o seu chamado porque você falhou. Jesus não mudou o propósito na sua vida porque você tentou e não deu certo.
porque você está frustrado, porque você está magoado, porque você está cansado. Então muitas vezes a gente tem a ideia, sabe, de que, pastor, eu fiz, tentei, não deu certo, agora Jesus vira e diz, o próximo da fila. Não, ele não muda, ele não faz isso. Você quer ver que interessante? Põe para mim aqui Jonas capítulo 1. Eu vou lembrar você de algo. Jonas capítulo 1, verso também de número 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, verso 2, que Deus diz para ele: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Verso 3, olha que interessante. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para onde? Parece até coincidência, né, irmão? Eu até gosto de brincar, tem um pastor que brinca, né? Ele usa essa expressão, diz assim, irmão, satanasidência. Porque é muita coincidência, irmão. Mas é muita coincidência o Jonas pensa assim, eu vou para Tarsis, porque Tarsis era o oposto de Nínive. Nínive era para a direita, Tarsis para a esquerda. Irmão, ele pensa assim, eu vou fugir para Tarsis. E quando ele chega no porto, tem um navio. Para onde? É muita coincidência, irmão. Não é muita coincidência, muita coincidência. Ele entra no barco e foge para Tarsis, porque ele não quer cumprir o propósito. Você quer ver uma coisa que é interessante, irmão? No capítulo 3, tem o capítulo 3, verso 1. Põe para mim o 3, 1. Lá. Leia comigo agora, vamos lá? E veio a palavra do Senhor. É o suficiente. Você percebe, irmão, que mesmo ele fugindo, mesmo falhando, mesmo ele tentando dar o nó, Deus não troca o profeta? Olha aqui para mim, não é porque não deu certo uma vez que Deus esqueceu o sonho que Ele colocou no seu coração, que Ele plantou em você, o propósito que Ele plantou em você. Você pode estar querendo dar nó em mim, eu acho que aí você pode achar, fique à vontade, você vai apanhar, e quanto mais você demorar, mais você vai apanhar, mas uma hora você vai chegar, porque Deus não muda o profeta, Deus não muda chamado, Deus não muda propósito, irmão. Porque não deu certo, porque você fez e não funcionou, porque você foi, pastor, mas eu dei o melhor de mim, eu fiz tudo o que podia e não deu certo, não é para mim. Quem disse isso, irmão? Onde você está com a cabeça? Ele não muda eles, ele não vira para eles assim, sai desse barco, eu vou chamar outro. Não, ele tinha uma palavra para eles. E eu preciso dizer isso para você, não é porque algo não deu certo, irmão, que Deus sabe, eu acho que eu errei. Não, Deus não errou, Ele tem um plano, Ele tem um propósito, Ele não vai mudar você, porque Ele tem um propósito, Ele quer você. O que Ele está fazendo nessa noite é te fazendo um convite, Ele está te convidando a tentar de novo. Amém? Quem entende isso? Irmão, vocês estão muito devagar. 3. Jesus não muda o profeta, Ele não muda o propósito, Ele não muda o chamado. Mas de fato eu preciso entender que Ele pode mudar a maneira, a forma. Você tentou ser empresário e talvez a forma que você tentou precisa ser mudada. Pastor, eu quis ser pastor, eu quis fazer a obra. Pastor, foi uma frustração e eu acho que eu não tenho chamado. Não, você tem, Ele nunca mudou o seu chamado. Ele diz em Malaquias, porque tem gente que só conhece Malaquias, o dízimo, né, irmão? Aí o Malaquias não é não, irmão. Ele vai dizer no capítulo 3, no verso 6, assim: eu sou o Senhor e não mudo. Ele diz isso também, Malaquias.
o chamado, o ministério, o propósito, o sonho, os planos da sua vida não mudaram. Deus não mudou. A única coisa que Ele precisa mudar é a forma como você está agindo, a maneira que você está agindo. Irmão, tem gente que aqui, olha aqui para mim, olha aqui, precisa mudar a sua maneira de servir a Deus. É isso. Pastor, mas minha vida não vai. Eu vou na igreja. Ai, mas eu oro. Ai, mas eu faço um monte de coisa, mas minha vida não muda. Por quê? Porque a maneira como você serve a Deus precisa mudar. Olha para mim, eu não estou apontando para ninguém, misericórdia, irmão. Aqui vocês sabem, você é livre, faz o que você quiser, mas talvez a maneira com que você entende servir a Deus precisa ser mudada. É a forma. Irmã, se você continuar do jeito que você é, porque mamãe me ensinou assim, você nunca vai ter um casamento feliz. Por quê? Porque você não entende que não é você que precisa ser mudada, é a sua forma. E aí você encontra hoje as mulheres enchendo de borracha o corpo, achando que vai mudar. Não, pastor, preciso colocar um negoção. Ai, para, irmão. Olha aqui para mim. Não é a forma do seu corpo, não, é a sua maneira de lidar, é a sua forma de viver, é a sua maneira de conduzir. Isso precisa ser mudado. Enquanto você encarar domingo como um dia, irmão, para você vir no culto, fiz a minha obrigação, porque eu já ouvi isso, tem crente que vem e fala comigo assim, pastor, hoje já fiz a minha obrigação. Enquanto você não mudar isso, Deus nunca vai poder te alcançar. Sabe por quê? Porque eu não sei para você, mas para mim não é, irmãos, uma obrigação servir a Deus. Para mim é uma honra Ele ter me escolhido. Irmão, para mim é uma honra poder estar no domingo no culto. Para mim é uma honra poder estar no altar pregando. Irmão, não troco isso por nada. Em nome de Jesus, é uma honra para mim, mas tem muita gente que precisa trocar. Por quê? Porque ele está vivendo assim. Não, pastor, fiz a minha obrigação, entreguei o meu dízimo, minha obrigação. Pastor, entreguei minha oferta. Pastor, orei pelo meu vizinho, fiz a minha obrigação. Que, irmão, enquanto você não mudar essa forma, você não vai ser visitado por esse milagre. Porque não é você, é o que você faz, como você faz, que precisa ser mudado. É um convite a você fazer a mesma coisa de novo, só que de uma outra forma. Você quer ver que interessante? Jesus muda a forma. Olha que interessante. É como fazer, são as estratégias e o modo. No verso de número 6, João 21, 6, já estou terminando. Ele diz assim: e ele, está falando de Cristo, lhes disse, o que ele vai dizer para nós nessa noite? Lançai a rede. Para um pouquinho, olha que interessante. Jesus não disse para eles parar de pescar, porque não é o que eles estavam fazendo, era como. E aí ele dá a direção dizendo, lançai a rede à direita do barco e achareis. O que ele está dizendo? Mudem a forma, mudem a maneira. Irmão, eu estou aqui pregando para gente que é de Deus. Precisa mudar a sua forma como você serve a Deus. Você precisa mudar a sua visão de evangelho. Você precisa mudar, irmão, essa mentalidade do que é Bíblia, palavra, sabe? Você precisa mudar, porque se você não mudar, você continuar jogando para a esquerda, e não é alusão política aqui, está amarrada, amém, irmão? Nós não falamos de política aqui.
Aqui não tem política. Irmão, mas se você não mudar essa forma, o Senhor não pode fazer uma obra. Ele está dando uma direção, Ele está mostrando, está dizendo assim, olha, eu tenho uma direção, a partir de agora, para a direita, joga de outra forma, faz de outra maneira, trata o seu casamento de outra forma, trata o teu marido de outra maneira, a tua esposa, os teus filhos, os seus pais, muda a sua maneira de tratar o seu patrão, o seu funcionário, muda essa forma, e você vai ver milagres acontecer. Muda esse coração, raiva de todo mundo, ódio de todo mundo, pastor, amarrado, irmão, precisa mudar esse coração. Mateus 5, ele vai dizer, amem, ele te persegue, ama ele. Sugestão minha, não Bíblia, não Senhor. Leva um presente, amanhã. Pastor, mas ele fala mal de mim para a empresa inteira? Mas pastor, ele taca o pau nas minhas costas, pastor, faca nas costas. Faz de outra forma. Você vai perceber que Deus tem um milagre dentro disso, uma grande obra para fazer na sua vida, mas você está jogando fora, porque você não quer mudar. Muda essas amizades. Ai, pastor, mas a gente é amiga desde da colégio, desde a 3ª série. Nossa, tempo, irmã, que você está lascado, hein? E você não muda. Faz tempo, misericórdia. Você não tem dó de você mesmo? Tem que ter dó de você mesmo. Porque tem amizades, irmão, infelizmente precisam ser mudadas. Alguém aí precisa ouvir a voz de Cristo dizendo, joga do outro lado, muda o lado, muda esse jeito, muda essa forma. E eles ouviram, irmãos, eles ouviram o Senhor, mesmo não reconhecendo Jesus, mesmo não tendo conhecimento, porque a tristeza nos faz, irmão, não perceber Cristo. Tem gente que está tão triste com o tempo que está vivendo, que você não sabe o milagre que tem nesse tempo, mas você está triste perdendo tempo. Minha vida, pastor, aquela empresa não sou valorizado. E está chorando por quê, Vim? Você não está percebendo o milagre? Você não está percebendo que não é Satanás? Você não está percebendo que é o próprio Cristo te empurrando para algo novo, para você viver algo que Ele tem para você, o propósito que Ele tem para você, mas você está chorando por causa do Saul, que muda. Olha para alguém que está do seu lado, cutuca assim e fala assim, ó, eu acho que ele está falando com você. Joguem à direita, mudem. E a Bíblia diz que o final, irmãos, eles puxaram, era tanto peixe, mas tanto peixe que eles não conseguiam entender. Eles passaram uma noite inteira sem pegar nada, mas naquela questão, naquela fração de segundos, só porque decidiram ouvir. Pastor, todo mundo mandou desistir, todo mundo mandou largar a mão, pastor, todo mundo mandou abandonar, e você, e eu ouvi a Deus. Por quê? Porque Ele disse, tenta de novo, só que de outra forma, de outra maneira.